Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de março. Hoje é quarta-feira, estamos na quarta semana da Quaresma. Este tempo forte e fecundo que o Senhor nos convida a viver, da conversão do coração, nos encaminha, amados irmãos e irmãs, à presença do Deus vivo e onipotente. É preciso esvaziar-nos de nós mesmos, é preciso nos reconciliarmos com o Deus da vida, para poder, de fato, então, aurir dos frutos que este tempo fecundo, sobretudo as solenidades que se aproximam, tem a nos oferecer. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração de hoje diz assim: Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, tende compaixão dos que vos suplicam, para que a confissão de nossa culpa possa alcançar o perdão de nossos pecados. Então, a confissão de nossa culpa, alcançar o perdão, a remissão de nossos pecados.
A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, está no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de 8 a 15. Então, o versículo 8 diz: Isto diz o Senhor: Eu atendo os teus pedidos com favores e te ajudo na obra de salvação. Preservei-te de seres elo de aliança entre povos, para restaurar a terra, para distribuir a herança dispersa. Então, Deus da vida, amados irmãos e irmãs, que não é indiferente para conosco, Ele atende, Ele ajuda, Ele nos concede o favor e a graça, então, da salvação a cada um de nós. O Salmo 144 traz como resposta: misericórdia e piedade ao Senhor. O Deus da vida é misericórdia, é piedade, é compaixão, é o perdão encarnado em nossa vida. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, dá continuidade, sobretudo, daquilo que nós ouvíamos ontem, no início do Evangelho, do 5º capítulo, melhor dizendo, do Evangelho de São João. Jesus realiza uma cura em dia de sábado e quem foi curado passa então a obedecer uma ordem de Jesus, que é de levar a cama, e isso era inconcebível para a lei daquele contexto, porque estava fazendo um trabalho, um esforço, não podia levar a cama. Os judeus questionam sobre a questão, sobre essa realidade, e o homem diz: aquele que me curou mandou que eu me levantasse, tomasse a minha cama e andasse. Então, Jesus pediu para que o homem pudesse caminhar, seguir, ir adiante, sim, transportar com ele a marca da enfermidade, mas seguir firme, caminhando em direção ao próprio Deus, em direção a Cristo Jesus. O trecho do Evangelho de hoje, do versículo 17 a 30, é o diálogo sobre a consequência dessa ordem de Jesus. Os judeus, eles criticam aquilo que Jesus está fazendo, a ação que Jesus tomou, que ele indicou o homem a fazer, porque ele mandou que o homem carregasse a cama, e então Jesus está respondendo à crítica dos judeus. Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo assim igual a Deus. Bom, o que hoje nós reconhecemos enquanto igreja: Jesus é igual em natureza a Deus Pai. É o Filho unigênito, gerado, não criado, constantemente gerado junto a Deus Pai, o amor de Deus Pai. Ele é o Filho de Deus encarnado que veio ao nosso encontro. E aquilo que o Pai realiza, o Filho também o faz. Mas concedeu, sobretudo, ao Filho a graça de julgar, a graça da remissão dos pecados. O Filho se faz como vítima, oferta, oferenda agradável, por amor a cada um de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo diz: meu Pai trabalha sempre. Em que sentido? Deus está sempre disposto a salvar o seu povo, por isso ele não descansa. O Deus da vida está constantemente pensando em nós, porque se fosse o contrário, nós não estaríamos aqui para contar história. Deus nos sustenta em seu ser, porque constantemente pensa em cada um de nós, sem exceção. Por amor a nós, ele nos sustenta em seu ser. Os judeus ficam completamente indignados, como ouvimos falar, porque não aceitam o que Jesus diz. Hoje, inclusive, nós temos a consciência de que em Jesus Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo, também nós fazemos parte desta filiação, fomos adotados como filho, como filha de Deus Pai. Então, Jesus está realizando o bem. Jesus está realizando o bem sem olhar quem seja, por amor a aqueles que ali estão, aqueles que estão sofrendo. Assim como o Pai o faz, o Filho também o faz. Essa fidelidade do Filho ao projeto do Pai.
Jesus está realizando na fidelidade de seu amor tudo aquilo que Deus realiza em favor do seu povo. Jesus conhece o mais íntimo de Deus Pai. Nós não conhecemos plenamente. Conhecemos aquilo que o Senhor nos revelou e tão somente aquilo que é necessário para a nossa salvação. Mas, sobretudo, amados irmãos e irmãs, é importante tomarmos consciência. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor é nosso Pai, Ele nos ama. E Ele há de mostrar a nós o seu amor, a sua graça constantemente. Somos convidados em Cristo Jesus a viver, a ter a vida plena, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. Os que me ouvirem, viverão. Então, quem ouvir o Senhor estará vivo. Vai, então, ter a graça da vida eterna em Deus. Da vida que não há, então, nenhum tipo de sofrimento, mas a alegria indizível. Os sofrimentos são vividos aqui. Em Deus, há a plena certeza da felicidade. Jesus ainda diz aos judeus: não fiqueis admirados com isso, que vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. Então, todos são convidados em Cristo Jesus a ressuscitar. Se com Cristo vivermos, se com Cristo morrermos, com Cristo ressuscitaremos. Em Cristo Jesus somos nova criatura, somos o novo povo de Deus. Então, o Senhor que dá testemunho de que tudo aquilo que Ele realiza, Ele faz em favor, em amor ao Deus Pai e em favor e amor a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça para juntos então vivermos esta certeza de que somos filhos e filhas amados por Deus, por isso precisamos escutar a sua voz. Vamos pedir a bênção para o dia de hoje. Os vossos fiéis, Senhor, com vossa paternal proteção, façam o bem neste mundo e chegue até vós o sumo bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.